Olá, galera do nono ano, tudo bem, meninos? Eu espero que vocês tenham feito uma boa avaliação ontem, tá certo? Espero que vocês tenham saído muito bem na avaliação ocorrida ontem pela manhã. Vamos lá, gente, vamos dar seguimento ao assunto Segunda Guerra Mundial. Vamos para a nossa sexta aula sobre Segunda Guerra Mundial. Hoje nós falaremos sobre a grande reviravolta dos aliados. Vimos que na última aula os Estados Unidos eles também entram na Segunda Guerra Mundial, graças ao ataque japonês feito contra as Ilhas Havaianas, na base naval de Pearl Harbor. Falaremos também a respeito de como foi essa reviravolta, tanto na Ásia, na região da União Soviética, quanto no continente europeu e também no norte da África. Veremos que agora a guerra ela atinge proporções mundiais, fazendo jus ao seu nome, Segunda Guerra Mundial. E também falaremos sobre o desembarque em Normandia, que foi conhecido como o Dia D, a queda de Mussolini, e falaremos também a respeito do general Montgomery, o general Montgomery versus Erwin Rommel, que ficou conhecido como a Raposa do Deserto. Então, venha comigo. Nós sempre começamos a aula sobre a Segunda Guerra Mundial com alguma frase marcante de algum personagem muito importante da história da Segunda Guerra Mundial. E hoje eu trouxe como frase marcante a do General Patton. O General Patton ele foi general do Exército dos Estados Unidos e foi responsável por grandes vitórias dos aliados no teatro europeu e também no norte do continente africano. É dele a seguinte frase: nenhum soldado ganha a guerra dando a sua vida pelo seu país, e sim fazendo com que o inimigo dê a sua vida pelo dele. Pela frase de de Patton, já dá para ter uma ideia mais ou menos como é que os ânimos ficaram exaltados durante essa segunda e última parte da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Por que nós utilizamos a expressão agora é guerra mundial? Até 1941, todo o teatro bélico estava acontecendo no continente europeu. As movimentações das tropas, tanto dos aliados quanto dos nazistas, acontecia no continente da Europa. Nós vimos que a Blitzkrieg, que foi a tática utilizada pela Alemanha nazista, pela Wehrmacht, pelo exército alemão, tinha sido implacável contra diversos países, como a Polônia, como a Dinamarca, como a Holanda, como a Noruega, como a Bélgica, como Luxemburgo, atingindo até mesmo a França, que teve que se render. O teatro agora na Europa era o seguinte: você tinha cerca de 80% da Europa Ocidental sob o controle da Alemanha nazista. Apenas a Inglaterra estava livre do domínio da Alemanha nazista. Na Europa Oriental, nós vimos que as tropas de Adolf Hitler romperam o pacto de não agressão nazi-soviético e invadiram o território da União Soviética para o desespero e incredulidade de Joseph Stalin, que era o presidente daquele país. E isso em 1941. Só que com a entrada da União Soviética na guerra, e como a União Soviética ela tem território tanto na área europeia quanto no continente asiático, e a entrada dos Estados Unidos no conflito em dezembro de 41, e os Estados Unidos estão localizados justamente no território americano, e o avanço japonês na região da Oceania e boa parte da Ásia, fez com que esta guerra agora atingisse proporções planetárias, que pudesse envolver praticamente todos os continentes do mundo. O único continente da Terra que não teve envolvimento com relação à Segunda Guerra Mundial foi o continente Antártico. Agora, deixa eu colocar uma vírgula. O continente americano, nós tivemos países do continente americano que participaram da Segunda Guerra Mundial. Mas isso não quer dizer que o território americano ele foi vítima de ataques dos países do eixo. Nenhum país americano ele chegou a ser invadido ou ter o seu território continental invadido por tropas do eixo.
Vamos lá. Entre outubro e dezembro de 1941, Stalin ele conseguiu impedir o avanço das tropas nazistas. Depois do susto inicial provocada pelo início da chamada Operação a Operação Barba Ruiva, ou Barba Rossa, que foi o nome dado por Hitler para o ataque à União Soviética, o Exército Vermelho ele conseguiu se reorganizar e, graças à ajuda do chamado General Inverno, o mesmo general que havia derrotado as tropas de Napoleão Bonaparte no século XVIII, no século anterior à Segunda Guerra Mundial, Stalin agora ele consegue conter os nazistas, impedindo que eles pudessem invadir a capital da União Soviética, Moscou. Logo depois, Hitler ele decide concentrar toda a sua força de ataque contra a cidade de Stalingrado. Como nós já falamos disso há 2 aulas atrás, quando estudamos a respeito da Batalha da União Soviética. E vimos que somente em 1943 é que Stalin consegue romper o cerco contra a cidade de Stalingrado e faz com que a Alemanha sofra a sua primeira grande derrota. É a queda, é o fim do mito da invencibilidade alemã. Pode seguir. Agora, tendo libertado a cidade de Stalingrado e com Moscou fora de perigo, Stalin dá ordem às suas tropas para que façam o contra-ataque em direção ao Ocidente. A ordem de Stalin era clara, era para vocês só podem parar em Berlim, vocês só podem parar na capital da Alemanha nazista. Seguindo. Vamos dar uma paradinha com relação à guerra na Europa e vamos voltar os nossos olhos para o continente africano. No norte da África acontece uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de El Alamein. Adolf Hitler ele determina a criação da chamada Afrika Korps. E a Afrika Korps ela ficou sob a liderança do general Erwin Rommel. Ficou conhecido como a Raposa do Deserto. Para poder bater de frente com Rommel, nós tivemos os aliados, eles contaram com a sagacidade de 2 grandes generais, um britânico e outro norte-americano. O norte-americano, já citei agora, que foi George Patton, e o britânico, general Montgomery. Agora, por que a Alemanha estava de olho no norte do continente africano? Eles estavam de olho justamente no canal de Suez. O canal de Suez, você já deve ter visto isso com Tia Karine em Geografia, é um canal artificial administrado pela Inglaterra na época, agora ele é administrado pelo Egito, que liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. Antes da construção deste canal, que aconteceu no século XIX, um navio que estivesse, por exemplo, saindo de Roma, ele teria que passar por praticamente todo o mar Mediterrâneo, atravessar o Estreito de Gibraltar, que é o estreito que separa a África da Europa, ali entre Marrocos e a Espanha, e aí depois teria que contornar todo o continente africano para que pudesse ter acesso ao Oceano Índico e assim conseguir ir para o Pacífico. Ou teria que atravessar o Atlântico, passar por toda a América do Sul, atravessar o Estreito de Magalhães para que pudesse chegar no Oceano Pacífico. Enfim, era uma viagem muito longa, bastante dispendiosa. E aí no século XIX, a Inglaterra ela constrói o canal de Suez, que fez com que a viagem, o trajeto entre a Europa e o Oceano Índico caísse para menos da metade. Então, no caso, ter o controle do canal de Suez tinha uma importância estratégica extraordinária. Era vital para Hitler ter o controle do canal de Suez e, sobretudo, cortar o fornecimento de petróleo para a Inglaterra e os seus aliados. E para a Inglaterra era de fundamental importância ter o controle do canal de Suez para impedir que os nazistas pudessem ter acesso à Arábia Saudita, que na época era um protetorado britânico. E a Arábia Saudita já era responsável por grande parte da produção de petróleo do mundo.
Então imaginem só se os nazistas conseguissem colocar as suas garras sobre as reservas de petróleo da Arábia Saudita. Bem, aí neste caso houve um grande conflito ali no norte da África. Na Batalha de El Alamein foi vencida pelos aliados, graças à estratégia fantástica de Montgomery. Ele dividiu as tropas, fazendo com que uma parte fosse de encontro às tropas de Rommel, enquanto uma outra parte mais bem preparada conseguiu contornar e atacou os alemães pela retaguarda. Eles ficaram cercados num chamado processo de pinça. Isso fez com que os alemães fossem derrotados nesta batalha e fossem obrigados a deixar o norte da África. Pode passar. Pode passar. E agora vamos chegar no ano de 1943. Aí vocês perguntam assim, mas por que 43 é tão importante? É o ano que marca o início da invasão aliada contra a Itália. A Itália, dos 3 países que compunham o eixo, que era o eixo Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão, a Itália era o parceiro mais fraco. Mussolini ele havia tentado demonstrar forças invadindo, por exemplo, a Etiópia, naquela época chamada Abissínia. Lutar contra a Etiópia foi tranquilo, foi muito tranquilo. Os italianos eles conseguiram ter o controle daquela região. Mas logo depois a Itália tenta expandir o seu território no continente europeu. E dá problema, começa a ter muitas dificuldades, obrigando Hitler a auxiliar o seu aliado. Agora a Itália está com graves problemas econômicos, não tendo condições de poder manter o seu esforço de guerra. Aproveitando esta confusão econômica que a Itália estava vivenciando, tropas aliadas invadiram a ilha da Sicília, no sul da Itália, e começaram a invadir o território italiano. Isso fez com que Mussolini fosse deposto do governo. E aí ele fugiu, se refugiando no norte da Itália, onde foi montado um governo sob a proteção da Alemanha nazista. Só que esse governo não durou muito tempo. Tanto é que no início de 1945, Mussolini ele foge, quando as tropas aliadas passam a ter o controle de praticamente todo o território italiano, e aí nesse ato de fuga, ele e sua família são descobertos. E aí, no caso, prenderam Mussolini e colocaram ele e a família junto à parede e metralharam. Eles foram fuzilados. Depois que eles sofreram o processo de fuzilamento, seus corpos foram pendurados pelas pernas em um posto de gasolina e tocaram fogo no posto de gasolina. Mas antes, enquanto o corpo de Mussolini, sua esposa, seus filhos estavam sendo incendiados, várias fotografias foram feitas. E essas fotos foram encaminhadas para Adolf Hitler com o seguinte recado: você é o próximo. Em junho de 1944, os aliados, agora plenamente fortalecidos, tomam a decisão de retomar o continente europeu. E o ponto de retomada, já que a situação da Itália estava bem avançada, agora seria através da França. Era questão de honra libertar a França do domínio nazista. Foi por isso que o presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos e o primeiro-ministro inglês Winston Churchill começaram a organizar a chamada Operação Overlord. Essa operação, que ficou mais conhecida como Desembarque em Normandia ou Dia D, teve como comandante supremo o general Dwight Eisenhower. Eisenhower, que anos depois seria eleito presidente dos Estados Unidos. Qual era o objetivo do desembarque em Normandia? Tropas aliadas iriam desembarcar nas praias da França para depois de estabelecer cabeças de ponte, avançar para a libertação da capital francesa, a cidade de Paris. O dia escolhido foi o dia 6 de junho de 1944. Foram utilizados, 156 mil soldados,
para poder desembarcar nas praias da França. Existem vários filmes que retratam o desembarque em Normandia, retratam o dia D. Um filme que eu recomendo que vocês assistam para poder conhecer um pouco mais essa história é o filme O Resgate do Soldado Ryan, que fala a respeito do desembarque em Normandia e conta como foi esse processo de avanço no território francês. Também um filme que é bem interessante, que fala a respeito da resistência da França durante o período nazista, é o filme de Quentin Tarantino. Não sei se vocês chegaram a assistir o filme de Quentin Tarantino, que fala justamente sobre a resistência francesa, que é o filme Bastardos Inglórios. Tá certo? Tem vários filmes que falam a respeito dessa história, que é muito interessante, que vale a pena vocês conferirem para poder estar auxiliando vocês nesse processo de estudo sobre este assunto. Neste mapa, foi dividido, a área de desembarque foram divididos em 5 pontos, sendo que o exército americano ele ficou com o setor de Utah e Omaha, enquanto o exército britânico ficou com o setor de Gold, Juno e Eastward, é isso? Eastward, obrigado. Entendeu? Aí no caso seguinte, para o nosso foco, é interessante nós falarmos a respeito da região de Omaha. Para vocês terem uma ideia, esse ponto que ficou com os americanos, com a ajuda dos canadenses, foi a pior área para que eles pudessem desembarcar. Para vocês terem uma ideia, o combate nessa área durou aproximadamente de 8 a 12 horas. De cada 10 soldados que desembarcaram, somente um conseguiu atravessar o espaço de 1 quilômetro de praia. Apenas um conseguiu. De cada 10, apenas um conseguiu atravessar. Por causa justamente de casamatas que estavam fortemente armadas, onde franco-atiradores alemães estavam bem posicionados, também a presença de minas terrestres ao longo das praias, que fez com que muitos soldados perecessem. Mas, mesmo assim, com a quantidade assombrosa de soldados que morreram no desembarque em Normandia, os aliados conseguiram estabelecer a cabeça de ponte e conseguiram atingir o seu objetivo, que é poder penetrar no território francês para libertar a cidade de Paris. Pode seguir. Então aqui nós temos a quantidade de tropas que foram utilizadas, quantidade de vítimas do dia D e os tipos de aparelhos militares que foram utilizados. Então nós tivemos não somente a presença de grandes embarcações, como por exemplo os grandes encoraçados de porta-aviões que foram utilizados ali no Canal da Mancha, mas tivemos a forte presença da Força Aérea Americana e da Real Força Aérea Britânica. 14 mil pessoas morreram, cerca de 10.440 paraquedistas foram utilizados no desembarque em Normandia, no total de 153.110 soldados que foram envolvidos nesta operação. Pode passar. E aqui está um outro mapa, tá certo? Outro gráfico mostrando a quantidade de paraquedistas que foram utilizados, 15.500 paraquedistas, 34.000 na região de Omaha foram utilizados, 23.300 na parte de Utah, Juno, que era controle, que era o desembarque por parte de tropas canadenses, foram 21.400 homens. Aí, no caso, morreram cerca de 8.442 aliados, soldados aliados, entre mortos, feridos e desaparecidos. Deixa eu ver aqui mais, uma outra coisa que é interessante. E tivemos também um número considerável de alemães que morreram nesta batalha. Pode seguir. E agora, com Normandia sob controle, tropas aliadas avançam, mesmo com resistência, mas vão avançando território adentro da França. E depois de algumas semanas,
os aliados conseguiram entrar na cidade de Paris. Paris é finalmente libertada. E à frente das tropas de libertação tivemos a figura simbólica do general francês Charles de Gaulle, que esteve liderando o governo da França no exílio, no esforço francês no exílio. E aqui, este homem que está bem ao centro é o general francês Charles de Gaulle. Eles entrando, passando pela Avenida Champs-Élysées, ali no centro da cidade de Paris, tendo ao fundo o Arco do Triunfo, que havia sido construído pelo imperador Napoleão Bonaparte. Enquanto isso, na Europa Oriental, a União Soviética vinha como rolo compressor. O Exército Vermelho ele libertou países como Polônia, Romênia e Bulgária do domínio nazista. E seriam justamente esses países que, em questão de alguns meses, iriam fazer parte do bloco soviético. Já temos se desenhando a configuração da chamada Guerra Fria. A configuração da chamada Guerra Fria. Meninos, com isso a gente encerra a 6ª aula sobre a Segunda Guerra Mundial. A próxima aula nós vamos falar a respeito da queda da Alemanha, quais foram os fatores que levaram à derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e os destinos, e o destino de Adolf Hitler, o que aconteceu com o ditador nazista. Tudo isso no nosso próximo encontro. Até lá!